Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 8 de Projeto e Análise de Algoritmos. Nessa aula veremos os algoritmos Heap Sort e Quick Sort. Vamos analisar esses dois algoritmos, vamos apresentar também cada um deles. Nas aulas passadas vimos o Merge Sort. O Merge Sort ilustra uma técnica de concepção de algoritmos eficiente, que é a divisão e conquista, técnica de divisão e conquista. E nessa aula veremos o Heap Sort, que ilustra o uso de estruturas de dados, de modo que você consiga também um algoritmo eficiente. Qual que é a ideia do Heap Sort? Na aula passada vimos como que funciona a estrutura Heap. Nessa aula vamos usar as operações que apresentamos na aula anterior para criar um algoritmo chamado Heap Sort. A ideia, então, para ordenar um vetor usando um heap é a seguinte. Primeiro é construído um heap máximo. Depois é trocada a raiz com o elemento da última posição do vetor. Depois diminuímos o tamanho do heap em 1 e rearranjamos o heap máximo, caso seja necessário. E finalmente repetimos esses três últimos passos várias vezes. Vejamos então um exemplo. Aqui nessa árvore temos um heap. É um heap mesmo. Então, por exemplo, o 18 é menor que o 27, o 14 é menor que o 27. Se a gente verifica, é um heap mesmo. Tá? Então, o primeiro que fazemos é construir o heap. Dado que temos o heap, agora fazemos o segundo passo, que seria trocar o primeiro elemento, na verdade, o elemento que está na raiz, com o último elemento. Então, nesse caso, vamos trocar o 27 com o 16. Certo? Uma vez que trocamos o 27 e o 16, agora vamos ter que colocar o 16 na posição certa. Por que é importante trocar a raiz com o último elemento? Por que a gente está fazendo isso? Porque sabemos que o elemento maior está exatamente na raiz. O elemento maior do heap está na raiz. Então, já sabemos qual que é a posição certa desse elemento. O 27 deve ser o último elemento do nosso vetor, certo? Porém, agora já não temos mais, o que sobrou não é mais um heap, tem um elemento que está no lugar errado. E já vimos na aula anterior como arrumar isso. Vamos arrumar isso, fazendo com que esse 16 desça até o lugar certo. Fazemos isso, então comparamos com seus filhos, vai subir o 18, fazemos o mesmo depois com o 16 e seus filhos, vai subir o maior deles, que seria o 17, certo? Aí fazemos o mesmo com seus filhos, que seria 16 com 15 está no lugar certo e não fazemos mais. Ok. Próximo passo. Agora que sabemos que o 18 está no lugar certo, o que vamos fazer? Vamos trocar o 18 com o 15. Tá? Quando trocamos o 18 com o 15, vamos ter que fazer a mesma operação. Nessa parte da árvore. Vamos ter que descer o 15 até o lugar certo, fazendo a operação de mask heapify, que já vimos na aula passada. Então, novamente, comparamos com seus filhos, que é o maior dos seus filhos é o 17, trocamos com ele, fazemos o mesmo com os filhos do 15, 15, 16 e 12, o maior é 16, trocamos com o maior, agora o 16 fica em cima, agora fazemos o mesmo com o próximo, que seria o 15, não tem mais filhos, porque os outros dois a gente já tinha arrumado, certo? E agora está um heap normal, toda essa parte daqui é um heap normal. O próximo passo, então, agora, vamos comparar a raiz, na verdade, vamos trocar a raiz com o último elemento, que seria o 17, trocar com o 11. Fazemos isso. E agora, vamos comparar ele. Vamos fazer com que o 11 desça. Comparamos ele com seus filhos. O 16 é o maior, o 16 sobe. Agora, comparamos o 11 com seus filhos. O maior entre eles é o 15. O 15 sobe e o 11 desce. E pronto, acabou. Certo? Agora temos um heap de novo. Vamos fazer isso com todos os elementos que estão em branco aqui. Então, agora vamos trocar o 16 com o 13, fazemos que o 16 desça,
certo? E agora fazemos com que o 13 desça, na verdade, comparamos com seus filhos, 13, 15, 14, o maior é o 15, ele vai subir. Agora comparamos o 13 com seus filhos, 13, 11 e 12 está no lugar certo, ok. E continuamos. Agora fazemos o 15, vamos trocar o 15 com o 12, o 15 com o 12, trocamos o 15 com o 12, o 15 já está no lugar certo, certo? O 12 fazemos com que ele desça, vai descer, vamos comparar com seus filhos, 12, 13, 14, o maior é 14, o 14 vai subir. E depois fazemos com que, verificamos se o 12 está no lugar certo, não fazemos mais nada. Vejam que, o que está acontecendo? Toda vez que estamos fazendo isso, a gente já tem uma parte do vetor que está ordenada. Na verdade, uma parte dos elementos está no lugar certo, tá? Continuamos, agora o 14, comparamos o 14 com o 11. Trocamos a raiz com o último elemento da árvore até agora. Trocamos, então o 14 vai ficar embaixo, o 11 fica em cima. Fazemos descer o 11, comparamos ele com seus filhos. 11, 13 e 12, o maior é o 13. Vamos trocar o 13 então com o 11 e pronto. O hippie, essa parte do hippie está certa. Qual que é o próximo elemento que vamos tentar trocar? Vai ser a raiz, de novo, com o último elemento desse hippie, né? Então, vamos trocar o 13 com o 12. Ok, trocamos o 13 com o 12. E agora fazemos com que o 12 desça. Vamos ver se precisa descer, não precisa descer. Está correto. Continuamos com o próximo elemento, que é o 11 e o 12. Vamos trocar o 12 com o 11. Pronto, trocamos. O 11, verificamos se o 11 está no lugar certo. Temos agora apenas um elemento nessa árvore e ele está no lugar certo. E, por fim, então, o 11 vai ser o primeiro elemento. Vejam que fazendo essas operações, a gente conseguiu ordenar o vetor. Então, temos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 27. Aqui vemos agora, então, o pseudocódigo do heap sort. O que ele recebe? Ele recebe um vetor A e a quantidade de elementos que tem esse vetor. O primeiro passo vai construir o heap. Então, ele vai montar o heap com base no vetor desordenado. Essa operação já foi vista na aula anterior. Tá? O seguinte passo vai ser, para cada um dos elementos, desde a posição n até a posição 2, a gente vai fazer a troca, lembram, da raiz com o último elemento do heap. Então, aqui estamos fazendo exatamente essa troca. Estamos trocando a primeira posição, a raiz, com o último elemento do heap. O próximo passo é diminuir a quantidade de elementos que tem no heap, m igual a m menos 1, pois m agora tem o tamanho do heap. E, finalmente, o que fazemos é rearranjar o heap fazendo maxipify, chamando o maxipify que a gente viu na aula passada. Ele vai receber o vetor a quantidade de elementos que tem esse heap, que é m, e a posição que está errada, que nesse caso é a posição 1, que ele vai tentar arrumar, fazer com que desça até a posição certa. Agora, vejamos quanto que consome de tempo esse algoritmo. Na aula passada já vimos que o build mass heap, o método que construi o heap, ele consome θ de n, este aqui. A linha 2 é θ de 1. Ok. A linha 3 é um para, desde n até 2. Ela é da ordem n, é θ de n. A linha 4, uma vez que ela está dentro desse para da linha 3, ela também consome θ de n. A linha 5 também, θ de n. E a linha 6, o maxipify, vimos na aula passada que ele consome O de log de n. E como ela está dentro da linha 3, ela vai ser repetida n vezes. Portanto, o consumo do tempo da linha 6 vai ser n O de log de n. Se fazemos a soma de todos esses elementos, vamos ter n O de log de n mais
teta 4n mais 1. Certo? E se a gente faz as continhas, isso é o mesmo que falar que O dn log dn. Assim vemos que o consumo de tempo do heap sort é O dn log dn. Ok, então vimos como usar uma estrutura de dados para projetar um algoritmo de ordenação eficiente. Esse algoritmo de ordenação eficiente é o heap sort e ele consome O dn log dn. Vejamos um segundo algoritmo, o quicksort. O quicksort também é um algoritmo de ordenação. Ele também utiliza a estratégia de divisão e conquista, igual que o merge sort que vimos em alguma das nossas aulas. Ele é muito rápido na média, mas lento no pior caso. Vamos ver qual que é o pior caso dele. Tá? O que é importante no quicksort? Lembram que tinha a estratégia de divisão e conquista tinha vários passos. E um desses passos era o passo de divisão. Esse passo de divisão é a parte mais importante do algoritmo quicksort. O que se faz nesse passo de divisão? Nele o vetor que nos é dado, que seria o vetor A, desde a posição P até a posição R, é particionado, devolvendo um índice Q, tal que A, desde a posição P até a posição Q menos 1, é menor ou igual a A na posição Q, e isso é menor que A na posição Q mais 1 até a posição R. Tá? Então, na verdade, o que estamos fazendo? Estamos encontrando um elemento, A de Q, tal que todos os elementos que estão no lado esquerdo são menores ou iguais, e todos os elementos que estão no lado direito são maiores. Tá? Esse elemento que fica, vamos falar assim, entre essas duas partes, é chamado de pivô. Então, o x, que é o elemento que está na posição Q do vetor A, é chamado de pivô. A escolha do pivô é super importante para o bom desempenho do algoritmo quicksort. Existem várias opções, vocês vão encontrar nos livros que alguns deles vão escolher como pivô o primeiro elemento do vetor. Outros vão mostrar que pode também ser escolhido o último elemento do vetor. Pode também ser escolhido como pivô o elemento do meio do vetor, tá? Ou pode ser escolhido também aleatoriamente. Tá. Nessas aulas, o que vamos escolher? Nessas aulas eu vou mostrar como que a gente faz o particionamento usando o último elemento do vetor. Tá. Então, vamos precisar para o quicksort de um algoritmo que se chama particiona. O que ele vai fazer é exatamente o que falei antes, né? Ele vai dividir o vetor, tal que, o vetor A de P a R, tal que ele devolve uma posição Q, um índice Q, tal que o vetor nessa posição é maior ou igual a todos os elementos que estão no lado esquerdo e menor a todos os elementos que estão no lado direito. Tá? E o pivô que vamos escolher, como já falei, será o último elemento do vetor. Então, vejamos aqui um exemplo. Suponha que temos esse vetor aqui. Vejam que é desde a posição P até a posição R. Vamos supor P vale 5. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Desde a posição 5 até a posição 10, por exemplo. Tá? Nesse vetor temos os seguintes números: 47, 22, 40, 56, 34 e 42. Vamos escolher como pivô o último elemento, que seria o 42. Eu preciso de um algoritmo que faça o seguinte, que coloque todos os elementos que são menores ou iguais a 42 do lado esquerdo e os que são maiores do lado direito. Então, o resultado vai ser o seguinte. No lado esquerdo, eu tenho todos os menores que 42. Então, eu tenho 22, o 40 e o 34. E no lado direito, eu tenho todos os maiores que 42, que seriam o 47 e o 56. Ok. E agora vamos ver como seria esse algoritmo passo a passo. Então, vamos criar duas variáveis I e J. O I vai começar
uma posição antes do início do vetor, e o j vai começar na primeira posição do vetor. Tá? E vamos colocar na variável x o valor 42, que seria o pivô. Então, em x temos o último elemento do vetor, que nesse caso é 42. O que vamos fazer? Vamos comparar o que está na posição j com esse x. E perguntamos, 47 é maior que 42? Sim. Então, avançamos o j. Ok. E agora perguntamos, 22 é maior que 42? Nesse caso é não, certo? Quando a resposta é não, vamos trocar o elemento da posição i mais 1 com o elemento na posição j, ou seja, vamos trocar o 47 com o 22, e vai ficar então assim, 22 e 47, e avançamos o j, certo? E aí continuamos, agora vamos comparar o que está na posição j com o x, perguntamos, 40 é maior que 42? Não, então vamos trocar a posição i mais 1 com o elemento que está na posição j, então vamos trocar agora o 47 com 40. Vai ficar, então, 22, 40, 47. E avançamos o j. Continuamos fazendo a mesma pergunta. O que está na posição j é maior que 42? É. Ok, avança. Avançamos. O que está na posição j é maior que 42? Não é. O que vamos fazer? Vamos trocar com o elemento que está na posição i mais 1. Quem que é o elemento que está na posição i mais 1? É o 47. Então, vamos trocar o 34 com o 47. E vai ficar, então, 22, 40, 34, 56, 47, 42. E avançamos o j. Certo? Então, vejam esse processo. Ok. O que temos até agora? Se vocês observam, o que estamos fazendo? Estamos deixando todos os elementos que são menores ou iguais a 42 do lado esquerdo. Até a posição i estão todos os menores. Da posição i mais 1 para frente, estão os maiores, certo? Nesse caso dele. Ok, então, finalmente, o que vamos fazer? Como já o j chegou até o final do vetor, o que vamos fazer é trocar o elemento que está na posição i mais 1, o elemento que está na posição i mais 1 é o 56, com o elemento que está na posição j. Então, vamos trocar o 42 com o 46. E conseguimos o que queríamos fazer. Dividir o vetor em duas partes, tal que os elementos que estão no lado esquerdo são menores ou iguais que o pivô, e os elementos que estão no lado direito são maiores que o pivô, certo? Então, eu vou deixar para vocês elaborarem esse algoritmo. Se vocês quiserem dar uma olhada nesse algoritmo, podem encontrar nesse link aqui. Pode ser mostrado que esse algoritmo que eu mostrei aqui, o funcionamento dele, na verdade não mostrei o pseudocódigo, porque eu estou pedindo para vocês elaborarem, pode ser mostrado que o consumo de tempo desse algoritmo é θdn. Se vocês olharam, ele visita cada elemento do vetor uma vez só. Então, ele é θdn. Okay, aqui temos, então, o quicksort. O quicksort, ele recebe um vetor A, ele recebe a posição inicial P e a posição final R. Tá? Se P é menor a R, ou seja, se existem elementos nesse vetor, o que ele vai fazer? O primeiro que vai fazer é particionar o vetor. Então, vai chamar esse método particiona com o vetor A, a posição P e a posição final R, e esse particione vai devolver a posição Q, onde deveria estar o pivô. Certo? Então, se executamos isso daí, depois de executar a linha 2, o que vamos ter é esse resultado daqui. O 42 no lugar certo, 22, 40 e 34 no lado esquerdo e os maiores 47 e 56 no lado direito. Após isso, quando executamos, chamamos recursivamente o quicksort, vamos chamar agora o quicksort. Eu já sei que o 42 está no lugar certo, então eu não preciso mais fazer nada com o 42. O 42 está na posição certa. O que eu tenho que fazer? Tenho que arrumar essa parte do vetor, ordenar, na verdade, essa parte do vetor. E isso é o que está sendo feito na linha 3. Na linha 3, chamamos o quicksort, ou seja, estamos falando
ordeno o vetor desde a posição P até a posição Q menos 1. Essa daqui é a posição Q, lembrando isso, né? Essa daqui é a posição P. Então, vai arrumar desde a posição P até a posição Q menos 1, tá? E na linha 4, o que vai fazer? Vai chamar também o quicksort. Então, vamos primeiro ver o que acontece depois de executar a linha 3. Os elementos vão ser ordenados. E agora, quando chamemos o quicksort desde a posição Q mais 1 até a posição R, vai ser arrumada essa parte do vetor, 47, 56, já está ordenado, ou vai tentar ordenar de novo. E, por fim, então, temos o nosso vetor ordenado completamente. Qual que é o consumo de tempo desse algoritmo? A linha 1 consome θ de 1. A linha 2, ela já falamos que ela consome θ de n. Agora, o que acontece com a linha 3 e 4? Ela vai depender da posição do particionamento que foi feito. Pode ficar, por exemplo, 2 elementos no lado esquerdo e 20 elementos no lado direito, ou 5 elementos no lado esquerdo e 17 elementos no lado direito. Então, vai depender de onde que ele conseguiu colocar o elemento pivô. Vamos chamar que ele tem, vamos supor que ele tem K elementos no lado esquerdo, portanto, ele vai ter N menos K mais 1 no lado direito. Portanto, a linha 3 vai consumir T de K, pois existem K elementos no lado esquerdo, e a linha 4 vai consumir T de N menos K menos 1, pois existem N menos K menos 1 elementos no lado direito. Se fazemos a soma de tudo isso, vamos ter que isso dá T de K mais T de N menos K menos 1 mais θ de N mais 1. Como vimos aqui, então, se a gente quer resolver essa recorrência, a gente vai ter que resolver e vamos encontrar resultados diferentes dependendo da posição que foi encontrada. E aí vamos ter um pior caso, um melhor caso, um caso médio. Se fazemos todas essas contas, vamos ver que no pior caso, o algoritmo quicksort é quadrático. Tá? Caso, por exemplo, ele deixe 0 elementos no lado esquerdo e N menos 1 elementos no lado direito. Tá? Ou o contrário, ele deixa N menos 1 no lado esquerdo e 0 elementos no lado direito. Então, esse é o pior caso do algoritmo quicksort, ele é quadrático. No melhor caso, o quicksort é θ de n log n. Tá? E o consumo de tempo médio, na média, o quicksort é θ de n log n. Na verdade, o pior caso acontece poucas vezes, pode ser demonstrado isso. Então, esse algoritmo daqui é um algoritmo considerado eficiente, tem um pior caso, mas ele acontece poucas vezes. Bom, essa foi a nossa aula número 8 de projeto de análise de algoritmos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.